Será que caminhar é sempre a melhor solução para a nossa saúde? Especialmente depois dos 70, muitos de nós crescemos a ouvir que a caminhada é o exercício perfeito, uma panaceia para todos os males. E sim, caminhar é maravilhoso. Mas há uma verdade surpreendente que poucos vos contam para alguns de nós. Depois de uma certa idade, caminhar em excesso, de forma repetitiva e sem a devida compensação, pode, na verdade, acelerar o desgaste do nosso corpo, as nossas articulações, e até mesmo envelhecer-nos mais depressa do que pensamos. Parece contraditório, não é? A ideia de que aquilo que julgamos ser bom nos pode, em certos aspectos, prejudicar. Pensemos na realidade dolorosa de muitas pessoas que, apesar de se esforçarem por caminhar todos os dias, sentem as suas articulações a doer cada vez mais, uma fadiga persistente que não desaparece, ou uma sensação de que, por mais que se mexam, o corpo já não responde da mesma forma. O problema não é o movimento em si, mas a falta de variedade, a monotonia do impacto repetitivo e a negligência de outros pilares fundamentais da saúde, que são tão ou mais importantes à medida que envelhecemos. É como tentar construir uma casa sólida usando apenas um tipo de material. Vai aguentar por um tempo, mas não será tão robusta como se tivesse uma fundação diversificada. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e mostrar-vos que há um caminho muito mais inteligente, suave e eficaz para a longevidade e o bem-estar depois dos 70. Vamos explorar como podemos otimizar a nossa vitalidade, não através de mais horas a caminhar, mas através de hábitos simples e estratégicos que protegem as nossas articulações, fortalecem os nossos músculos de uma forma que a caminhada sozinha não consegue, melhoram o nosso sono, apuram a nossa mente e impulsionam a nossa energia. Não se trata de parar de caminhar, mas de caminhar de forma mais inteligente e de fazer muito mais para que a caminhada seja realmente benéfica, e não um fator de desgaste. Preparem-se para descobrir uma nova forma de ver o movimento e a saúde. Algo que vos vai dar muito mais liberdade e vitalidade. Fiquem até o final para algo que os vai surpreender e que vai mudar a forma como pensam sobre o envelhecimento ativo. Agora que já percebemos que a chave não é simplesmente caminhar mais, mas caminhar de forma mais inteligente e, crucialmente, integrar outros tipos de movimento e hábitos no nosso dia a dia. Vamos mergulhar na primeira grande revelação, algo que muitos de nós subestimamos, mas que é absolutamente vital para nos mantermos jovens e vigorosos, especialmente depois dos 70. O nosso primeiro hábito essencial é a diversificação do movimento e a inclusão do treino de força. Pensem comigo quando caminhamos. Embora seja uma atividade fantástica para a saúde cardiovascular e para manter a mobilidade, estamos a realizar um movimento repetitivo que, ao longo do tempo, pode colocar uma pressão constante nas mesmas articulações, como os joelhos, as ancas e os tornozelos. Esta pressão contínua, dia após dia, sem a devida compensação, pode levar ao desgaste da cartilagem e ao aumento das dores. Não é que a caminhada seja má. O problema é quando ela se torna a única ou a principal forma de atividade física. É como ter um carro que só faz viagens longas na mesma estrada, sem nunca mudar de percurso ou fazer a manutenção necessária nas peças que mais sofrem. A solução: a diversificação do movimento. Em vez de apenas caminhar, precisamos de introduzir atividades que desafiem o nosso corpo de maneiras diferentes, que usem músculos distintos e que aliviem a pressão sobre as articulações que usamos na caminhada. Pensem em atividades como a natação, a hidroginástica,
O ciclismo mesmo que seja numa bicicleta estática em casa, ou até mesmo uma dança suave, a natação, por exemplo, é fantástica porque o peso do corpo é suportado pela água, aliviando o impacto nas articulações. A hidroginástica oferece resistência sem impacto, fortalecendo os músculos de forma gentil. O ciclismo, por sua vez, fortalece as pernas sem o impacto repetitivo da caminhada no asfalto. Estas atividades não só proporcionam um excelente treino cardiovascular, mas também permitem que as nossas articulações descansem do movimento repetitivo da caminhada. Ao mesmo tempo que mobilizam o corpo em direções e com esforços diferentes, mas há algo ainda mais importante do que a diversificação, a inclusão do treino de força. E aqui está a parte em que a maioria das pessoas que se focam apenas na caminhada falha. À medida que envelhecemos, perdemos massa muscular. Num processo chamado sarcopenia, esta perda de músculo não é apenas uma questão estética. Ela tem um impacto profundo na nossa força, equilíbrio, metabolismo e, crucialmente, na nossa capacidade de realizar as tarefas diárias e manter a nossa independência. Sem músculos fortes, tarefas simples como levantar-se de uma cadeira, subir escadas, carregar sacos de compras ou até mesmo levantar os braços tornam-se difíceis e perigosas. A caminhada, por si só, não é suficiente para construir e manter uma massa muscular significativa, especialmente nos músculos que são mais importantes para a nossa funcionalidade e para proteger as nossas articulações. Precisamos de um estímulo que force os nossos músculos a trabalhar contra uma resistência. E não precisam de ir para um ginásio e levantar pesos pesados como um fisiculturista. Existem exercícios de força simples e seguros que podem fazer em casa, usando o peso do vosso próprio corpo, ou com pequenos pesos e elásticos de resistência. Pensem em exercícios como agachamentos com cadeira sentar e levantar de uma cadeira sem ajuda das mãos. Este simples movimento fortalece as pernas e os glúteos, essenciais para caminhar, manter o equilíbrio e prevenir quedas. Outro exemplo são as flexões de braço contra a parede, que fortalecem o peito e os ombros, importantes para a postura e para a capacidade de se levantar do chão. Se necessário, levantar os calcanhares, exercício de gêmeos, fortalece os músculos da parte inferior da perna, que são cruciais para a estabilidade ao caminhar. Utilizar um elástico de resistência para puxar ou empurrar também é uma ótima forma de trabalhar diferentes grupos musculares, protegendo as nossas articulações e dando-lhes o suporte muscular de que necessitam. O treino de força não só combate a perda muscular, como também melhora a densidade óssea, o que é fundamental para prevenir a osteoporose e as fraturas, um risco significativo na idade avançada. Além disso, músculos mais fortes significam um metabolismo mais eficiente, o que ajuda no controle do peso e na gestão dos níveis de açúcar no sangue. Significa mais energia para as nossas atividades diárias e uma maior sensação de vitalidade. Começar com o treino de força pode ser tão simples como dedicar 10 a 15 minutos, 2 ou 3 vezes por semana. A estes exercícios básicos, o importante é a consistência e a progressão gradual. Se sentirem alguma dúvida, conversem com o vosso médico ou com um profissional de saúde. Lembrem-se que o objetivo não é a exaustão, mas sim o fortalecimento gradual. Ao fortalecerem os músculos que rodeiam as vossas articulações, estão a dar-lhes um espartilho natural, um suporte que a caminhada sozinha não consegue oferecer. Esta é a base para uma vida ativa, com menos dor e mais independência. Agora que já percebemos a importância de diversificar o movimento e de fortalecer os nossos músculos,
Vamos aprofundar outros hábitos essenciais que complementam a nossa jornada para uma longevidade com vitalidade, indo muito além da ideia de que caminhar mais é a única resposta. O nosso próximo pilar é a flexibilidade e o equilíbrio, dois aspectos frequentemente esquecidos, mas que são cruciais para a nossa segurança e para a qualidade dos nossos movimentos. Pensem na vida diária dobrar-se para apanhar algo que caiu, calçar os sapatos, virar a cabeça para trás para ver se vem algum carro, ou simplesmente manter-se de pé sem oscilar. Todas estas ações dependem da nossa flexibilidade e do nosso equilíbrio. À medida que envelhecemos, tendemos a perder amplitude de movimento nas nossas articulações e a nossa capacidade de manter o equilíbrio diminui, aumentando significativamente o risco de quedas. Uma queda pode ter consequências devastadoras, limitando a nossa independência e, em casos graves, levando a fraturas e uma recuperação longa e dolorosa. A caminhada ajuda um pouco no equilíbrio, claro, mas não aborda a flexibilidade de forma abrangente, nem desafia o equilíbrio de forma específica. O que podemos fazer então? Incorporem rotinas diárias de alongamentos suaves e exercícios de equilíbrio. Não se trata de serem ginastas, mas de manterem a vossa capacidade funcional. Podem fazer alongamentos simples depois de acordar, ou ao longo do dia, enquanto veem televisão ou esperam pela água para o chá. Alongar os gêmeos, os isquiotibiais, parte de trás da coxa, os ombros e o pescoço, pode fazer uma enorme diferença na vossa sensação de bem-estar e na prevenção de dores musculares. Existem vídeos online, especificamente para a terceira idade, que mostram rotinas de alongamentos que podem fazer sentados ou de pé, com apoio. Quanto ao equilíbrio, exercícios como o equilíbrio numa perna só, segurando-se numa cadeira ou parede para começar, são excelentes. Tentem manter-se assim por 10 a 30 segundos. Alternando as pernas, podem também experimentar caminhar em linha reta, colocando o calcanhar de um pé à frente dos dedos do outro pé, como se estivessem a andar sobre uma corda bamba, sempre com apoio por perto. Atividades como o Tai Chi ou o Yoga suave são também maravilhosas para melhorar tanto a flexibilidade como o equilíbrio, além de promoverem a calma mental. Existem muitas aulas e vídeos de Tai Chi e Yoga adaptados para idosos, que se focam em movimentos lentos, controlados e fluidos. Estas práticas não só fortalecem os músculos estabilizadores, mas também aumentam a consciência corporal, ajudando-vos a reagir mais rapidamente a um desequilíbrio e a evitar uma queda. O quarto pilar, e que muitas vezes ignoramos por completo na nossa busca por mais movimento, é o papel do descanso e da recuperação. É irônico, não é? Falamos tanto em fazer exercício, mas esquecemo-nos que é durante o descanso que o nosso corpo realmente se repara, se fortalece e rejuvenesce. A ideia de que mais é sempre melhor é um mito, especialmente para o corpo que envelhece. Caminhar em excesso ou fazer qualquer atividade física sem o descanso adequado pode levar à fadiga crônica, ao aumento do risco de lesões, à inflamação e até ao esgotamento mental. O corpo não tem tempo para reparar os microdanos musculares ou articulares, o que pode, sim, acelerar o processo de envelhecimento e desgaste. O descanso de qualidade envolve um sono adequado e momentos de relaxamento ao longo do dia. As nossas células renovam-se, as hormonas regulam-se e o sistema imunitário fortalece-se durante o sono profundo. A privação do sono está ligada a uma série de problemas de saúde, desde a diminuição da função cognitiva e da memória, até ao aumento do risco de doenças crônicas e, sim,
a um envelhecimento mais acelerado. Tentem estabelecer uma rotina de sono regular, indo para a cama e acordando à mesma hora, mesmo nos fins de semana. Criem um ambiente de sono tranquilo, escuro e fresco. Evitem ecrãs e refeições pesadas antes de dormir. Se o sono for um desafio, consultem o vosso médico, por vezes. Uma pequena sesta no meio do dia, como é tão comum e saudável na nossa cultura portuguesa, também pode ser revigorante, desde que não seja demasiado longa para não perturbar o sono noturno. Além do sono, o corpo precisa de pausas ativas. Se caminham, considerem um dia de descanso no meio da semana, ou um dia em que façam algo muito mais leve, como alongamentos ou uma caminhada muito curta e descontraída, sem o foco na distância ou na velocidade. Permitam que o vosso corpo se recupere e se prepare para o próximo desafio. Lembrem-se que a recuperação é tão importante quanto o treino em si para a construção de um corpo forte e resiliente. Por último, mas de forma alguma menos importante, chegamos ao quinto pilar fundamental para uma vida longa e saudável, especialmente depois dos 70, a alimentação e a hidratação. Não há exercício que compense uma má nutrição. Aquilo que comemos e bebemos é o combustível para o nosso corpo, a matéria-prima para reparar os nossos tecidos, construir músculos, fortalecer ossos e manter a nossa mente alerta. Muitas pessoas, à medida que envelhecem, perdem o apetite ou têm dificuldades em mastigar, o que pode levar a deficiências nutricionais significativas. Um dos nutrientes mais críticos e que é frequentemente negligenciado é a proteína. A proteína é essencial para a construção e manutenção da massa muscular, que, como vimos, é fundamental para combater a sarcopenia. Fontes de proteína de alta qualidade incluem carne, peixe tão presente na nossa dieta mediterrânea, como o bacalhau, sardinha, salmão, ovos, laticínios, iogurte, queijo, leguminosas, grão de bico, feijão, lentilhas e frutos secos, muitas vezes. Os idosos não consomem proteína suficiente nas suas refeições, o que leva à perda muscular, mesmo que se exercitem. Tentem incluir uma fonte de proteína em cada refeição, por exemplo, um ovo ou iogurte ao pequeno almoço, peixe ou carne no almoço e jantar, e uma porção de leguminosas, além da proteína. Os micronutrientes são vitais. As vitaminas e os minerais desempenham papéis cruciais em tudo, desde a função imunitária até a saúde óssea e cognitiva. A vitamina D, por exemplo, é essencial para a absorção de cálcio e para a saúde óssea. E muitos idosos têm deficiência. A exposição solar moderada é uma fonte, mas a suplementação pode ser necessária, sempre sob orientação médica. A vitamina B12 é importante para a função nervosa e cognitiva, e a sua absorção pode diminuir com a idade, especialmente para quem tem uma dieta mais restritiva. Comam uma variedade de frutas e vegetais coloridos, que são ricos em antioxidantes, vitaminas e fibras. Pensem em refeições caseiras, simples e nutritivas, como as nossas tradicionais sopas de legumes, ou um bom prato de bacalhau com grão, ou um cozido rico em vegetais, o azeite virgem extra. Um pilar da dieta mediterrânea é uma fonte fantástica de gorduras saudáveis, benéficas para o coração e para o cérebro. Evitem alimentos processados, ricos em açúcar, sal e gorduras não saudáveis, que não fornecem os nutrientes de que o vosso corpo precisa e podem contribuir para a inflamação e o envelhecimento precoce. E, claro, a hidratação. A água é vida. O nosso corpo é composto maioritariamente por água. E a desidratação, mesmo que ligeira, pode levar à fadiga, tonturas, confusão mental e problemas de digestão. Muitas vezes, à medida que envelhecemos, a nossa sensação de sede diminui, pelo que é fácil esquecermos-nos de beber água.
Mantenham sempre um copo de água por perto e bebam regularmente ao longo do dia. Mesmo que não sintam sede, chás de ervas sem açúcar ou água com uma rodela de limão também contam. Evitem bebidas açucaradas ou com excesso de cafeína, que podem desidratar. A água ajuda a transportar nutrientes, a remover toxinas, a lubrificar as articulações e a manter todos os sistemas do nosso corpo a funcionar de forma otimizada. É a bebida mais fundamental para a longevidade. Em suma, a caminhada é um bom ponto de partida. Mas, para uma saúde verdadeiramente robusta e uma longevidade com qualidade de vida, precisamos de uma abordagem mais abrangente. Trata-se de construir uma base sólida, onde cada pilar apoia o outro. Então, vimos que não é apenas sobre quantos passos damos ou quão longe caminhamos. A verdade é que, depois dos 70, a chave para nos mantermos jovens, ágeis e cheios de energia, reside na inteligência do nosso movimento e na abrangência dos nossos hábitos diários. Não se trata de abandonar a caminhada que tanto nos agrada, mas sim de a contextualizar dentro de um plano de bem-estar mais completo e protetor. Percebemos que a diversificação do movimento é vital. As nossas articulações, os nossos joelhos e ancas, agradecem quando trocamos uma caminhada monótona por uma sessão de hidroginástica leve, uns mergulhos na piscina ou umas pedaladas na bicicleta estática. Ao variarmos, damos um descanso precioso às zonas mais sobrecarregadas e ativamos músculos que a caminhada sozinha não consegue estimular, protegendo o nosso corpo do desgaste repetitivo. Esta variedade é a nossa primeira linha de defesa contra o envelhecimento acelerado das articulações. Depois, mergulhamos na importância fundamental do treino de força. Vimos que os músculos fortes não são apenas para a juventude. São os nossos aliados mais poderosos contra a sarcopenia, a perda muscular que rouba a nossa força, o nosso equilíbrio e, por fim, a nossa independência. Agachamentos simples com cadeira, flexões contra a parede, ou o uso de elásticos de resistência são gestos pequenos que resultam em grandes vitórias menos quedas, ossos mais densos, um metabolismo mais ativo e uma capacidade renovada para as tarefas do dia a dia. É o nosso escudo protetor contra a fragilidade. Exploramos a flexibilidade e o equilíbrio, os guardiões da nossa mobilidade e segurança, os alongamentos suaves diários e os exercícios de equilíbrio, como o Tai Chi ou simplesmente mantermos-nos numa perna só com apoio. Não são apenas para nos sentirmos mais leves. São a nossa apólice de seguro contra as quedas, que podem ser tão limitadoras. Manter o corpo flexível é como manter uma máquina bem lubrificada, pronta para responder sem rangidos ou dores inesperadas. E um bom equilíbrio é a base para nos movermos com confiança, sem medos. Não nos esquecemos do papel crucial do descanso e da recuperação. Aprender a ouvir o nosso corpo e dar-lhe o tempo necessário para se reparar é tão vital quanto o próprio exercício. O sono de qualidade e os momentos de relaxamento não são luxos, mas necessidades. É durante estas pausas que o corpo se reconstrói. As células se renovam e a nossa energia é recarregada. Forçar o corpo sem descanso é um caminho para a fadiga crônica e para o envelhecimento precoce. É no silêncio do descanso que a magia da recuperação acontece. E, claro, o combustível mais importante de todos, a alimentação e a hidratação. A nossa dieta é a fundação de tudo. Vimos como a proteína é essencial para os nossos músculos, como as vitaminas e minerais das frutas. Legumes e de uma alimentação variada nos defendem das doenças e mantêm a nossa mente alerta. E a água, a nossa aliada constante, é a força motriz que mantém cada sistema a funcionar.
Comer bem e beber água suficiente são atos de amor próprio, a base sobre a qual toda a nossa vitalidade se constrói. Lembrem-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na vossa saúde e felicidade. Não precisam de revolucionar a vossa vida de um dia para o outro. Comecem com 1 ou 2 destes hábitos. Introduzam-nos gradualmente e vejam como o vosso corpo e mente respondem. A vida depois dos 70 pode ser a mais vibrante e gratificante, cheia de movimento, de energia e de alegria. Se soubermos como nutri-la da forma correta, adoraria ouvir as vossas experiências e as vossas próprias dicas sobre como se mantém ativos e saudáveis. Partilhem os vossos pensamentos nos comentários abaixo. A vossa sabedoria e as vossas histórias são uma fonte de inspiração para todos nós. Se este vídeo vos trouxe valor e vos fez pensar de forma diferente sobre a vossa saúde, por favor, deixem o vosso gosto para que mais pessoas possam beneficiar desta mensagem. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos, cheios de dicas práticas e informação útil para viverem a vossa melhor vida em cada idade. O vosso apoio significa muito para mim e ajuda-me a continuar a partilhar conteúdo que realmente faz a diferença. Vivam a vossa melhor vida em cada idade, mantenham-se fortes, equilibrados e felizes. Até ao próximo vídeo.